Olá, seja bem-vindo. Você está vendo mais uma edição do Game Talks. Caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Este é um programa que ele se presta a conversar com os profissionais que compõem o mercado de games no Brasil, que trabalham no mercado de games de alguma forma. Meu nome é Anderson Costa e hoje eu vou receber aqui um cara que você pode não ter visto a cara dele, mas talvez você tenha ouvido ele nos jogos que você joga, nos jogos que você geralmente joga. Eu vou receber aqui o Júnior Nanete, que é ator e também dublador e trabalha na localização de jogos aqui no Brasil. Nanete, eu agradeci antes e quero agradecer de novo aqui ao vivo pra galera. Brigadão pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que deve estar uma correria na sua rotina. Você também participa de outros canais e faz lives nesses canais e mesmo assim arranjou um tempinho pra gravar esse horário. Cara, brigadão e bem-vindo ao Game Talks. Tamo junto aí, cara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a minha carreira, a minha profissão e sobre os trabalhos que eu realizo. Para mim, na verdade, é uma honra mesmo, porque quem não gostaria de poder comentar as coisas que você faz, né? Imagina se você convida um médico para falar das cirurgias que ele fez e que deram certo. É, Assim, olha que legal, você fez ali. Então, é uma honra para nós profissionais que trabalhamos com a voz e que fazemos arte, né? Porque isso sim é isso sim é ser um artista, né? Eu digo, tem muita gente que é artista, mas não faz arte, né? A gente que trabalha com arte diretamente é muito gratificante falar sobre o nosso trabalho. E assim, eu vou dormir tarde mesmo, então estamos aqui. Quem quiser depois perguntar, você ou a dúvida do pessoal aí, a gente vai tirar aqui. vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu preciso é voltar um pouquinho no passado e perguntar como é que essa história de games aparece na sua vida. Você é fã de games mesmo e joga desde pequeno e isso motivou você a entrar nesse mercado também? Foi meio que por oportunidade? Sim, na verdade, acho que foi um casamento. As coisas aconteceram separadamente, né? Deixar claro aqui. Eu gosto de game desde criança, gosto muito. Então, era o brinquedo que eu gostava, né? E aí fui. Tinha os meus videogames preferidos, né? Então, o primeiro foi o tipo de um Atari, mas não era o Atari 2600, não é aquele Atari clássico. Ele era uma das versões que vieram depois rodando o sistema do Atari, né? Esses Geminis da vida, esses. E aí eu tive, esse foi o primeiro, com a TV de tubo, claro, né? De botãozinho mesmo, de toque-toque. E com o famoso garfinho, né? Com os garfinhos da vida. E aí depois eu tive o Master System, que eu acho que foi o que mais me impactou assim. Eu lembro que eu tinha acho que 9 anos e eu gostava muito do Master. O meu primeiro jogo, além dos jogos que vem, né? Que o Alex Kidd eu gosto pra caramba. Inclusive agora tem uma nova versão do Alex Kidd. E Verdade. aí depois veio. Aí eu lembro que o Afterburner, que foi o primeiro, que é um de caça, é muito legal. Enfim, aí tive um que me marcou muito no Master, foi o Moonwalker, porque eu também sou muito fã do Michael Jackson. E ele me marcou demais, assim, demais. Eu jogava 8 horas, às vezes a minha mãe, eu apanhava da minha mãe porque eu ficava jogando muito. E aí, concomitantemente, o meu irmão tinha. Aí depois ele teve o Mega Drive, né? E aí eu tinha o Master, eu jogava no Mega dele quando ele deixava, então tinha um pouco de briga assim. Mas eu fiquei um tempo só com o Sega, né? E aí eu tive um Nintendinho, que também não era o Nintendo da Nintendo, porque aí tinha uma época o Phantom também, né? Então, enfim. Aí eu fiquei. Aí eu entrei pro Nintendo, fiquei Super Nintendo, e fiquei Super Nintendo. Eu não tive 64, não tive nada disso. E aí depois fiquei um tempo sem só com o Nintendo, o Super NES. E aí o meu último videogame, eu digo, dessa época antiga, foi o Sega CD. Eu tinha um Sega CD, cara. Aí eu não tive o Dreamcast nem nada. Eu tive o Sega CD. Aí depois entrei na era do PlayStation, né? Mas aí esse é a minha história de videogame, né? Óbvio que ela acontece até hoje, né? Agora tem novos consoles aí que estão para vir, né? Xbox Series X, PlayStation 5 que já foram anunciados e mostrados aí. Tô bem empolgado para eles aí até o final do ano. É, e eu, concomitantemente, gosto de tecnologia também. Gostava de games, de tecnologia desde moleque. E eu lembro de ter um microfoninho da Motorrádio que eu ligava no FM e ficava fazendo vozes lá. Tá? Então, era uma paixão que ao mesmo tempo tinha a ver com a tecnologia e tinha a ver com a voz, porque eu sempre, desde muito moleque, eu imitava professor, imitava famoso, imitava tudo, imitava cantor. E Uhum. aí então tinha essa coisa da voz, mas nunca foi uma pensar, eu vou trabalhar com a voz nesse sentido, entendeu? Eu queria, quando eu era criança, eu queria ser apresentador.
Isso eu queria ser, entendeu? Mas eu não pensava que para isso ia ser ator, eu não pensava isso não, entendeu? Eu pensava que eu podia ser apresentador, eu achava que eu tinha esse feeling. Que legal. E, e aí eu depois, né, fiz muita coisa, várias coisas que não tem nada a ver, digo, escola, tal, depois eu formei. Aí no colégio eu comecei a fazer teatro, mas eu só comecei a fazer teatro porque a, a escola achou que eu ia, tipo, acabar com a escola no sentido de tem muita energia, né? Eu sempre fui um cara que respeitei muito o professor e tal, mas eu era muito impossível, né? O cara que não fecha a boca, então eu sempre era expulso de classe, mas não por desrespeito, eu gosto de falar isso, porque eu nunca bati boca com o professor, nada. Era só, não, sai, não tem jeito. Para de conversar, você não para de falar tal. Criança E com aí eu muita saí, energia, né? Com muita energia. muito, muito. E aí a escola começou a ter aula de teatro extracurricular, e aí pediu pro professor me pôr, falou, cara, esse rapaz vai acabar com a escola. E aí eu fiz teatro, com 14 anos eu comecei a fazer teatro, em 94, eu sou de 80, né? E tava, sei lá, sétima série, não lembro. E aí eu fazia teatro com o pessoal do colegial. Eu era o único que não era do colegial, mas foi uma exigência da escola. Tipo, o cara só podia dar aula lá se desse aula pra mim também, porque tava meio complicado. E aí depois eu me formei, eu fiz teatro, aí comecei a fazer peça e tal. Aí comecei a ter um certo destaque, ganhar alguns prêmios como melhor ator. Eu sou de Machado, sul de Minas, que é uma cidade pequena de 40 mil habitantes. Então eu ia fazer teatro naquela região ali de Varginha, terra do ET, ali, Varginha. Fazia Ixi. Alfenas, fazia Lavras, fazia Poços de Caldas, aquelas cidades que ficam ao redor, Pouso Alegre. E aí comecei a me destacar, ganhar o prêmio de melhor ator no festival tal, blá, blá, blá. E também na cidade em si, né? E concomitante a isso, eu tava fazendo imitação pra caramba e já era um cara meio aparecidão, né? De subir no palco, fazer gracinha e tudo mais. Eu tava fazendo teatro, né? E aí, depois disso, eu me formei no colegial, aí acabei fazendo direito, porque aí a família quer que você toma rumo na vida, né? Você não quer que você mexa com. Não, mexa com um negócio que vai ganhar, dá dinheiro. Aí eu fiz direito por 5 anos, me formei, sou formado em direito. Nunca exerci, assim, digamos, para valer. Nunca, não, nunca exerci. Eu não tirei OAB, né? Só fiz, como é que chama? Tipo, estágio, né? Estágio, Uhum. mas nunca exerci, nunca foi a minha profissão, entendeu? E eu. Mas o teatro nunca saiu de mim. E enquanto eu estava fazendo direito, eu queria fazer algo que tivesse a ver com o meu gosto. Aí eu fiz rádio. Na verdade, eu não saí do colegial direto para a faculdade. Eu fiquei ainda um ano e meio. E nesse meio tempo eu fiz duas rádios na minha cidade, duas rádios. Aí quando eu entrei na faculdade eu fiz mais três rádios diferentes. Então ao todo eu fiz 5 rádios. Aí eu Caramba. formei, aí fiquei 5 anos mexendo com outras coisas. Eu abri uma lan house, que tem tudo a ver com games e tem tudo a ver com tecnologia. Eu abri uma lan house, então ficava Caramba. lá o dia todo, CS, não sei o que lá. Fiquei nessa lan house um tempo. Depois virei sócio de um cinema, que também tem a ver com arte, né? Uau. Cinema, e a ver com tecnologia também. E aí, em 2010, finalzinho de 2009, 2010, eu resolvi que eu queria juntar as minhas duas paixões. Eu queria juntar interpretação com microfone. Falei, cara, eu queria tanto misturar o teatro, interpretar no microfone, que eu gosto tanto de microfone, essas coisas. E aí acabou que eu falei, peraí, eu não estou inventando nada, isso já existe, o nome disso é dublagem. E aí eu procurei no Google, achei a Universidade de Dublagem em São Paulo, aí eu fiz o curso, na época ainda era do Wendel, né? Hoje é só do Ulisses, irmão do Wendel, né? O Wendel Bezerra e o Ulisses Bezerra, eu fiz o curso e desde 2010 estamos aí, há 10 anos, trabalhando com teatro, com, com dublagem, né, que é uma especialização do ator, né? Sou um Uhum. ator em dublagem, né? Um ator dublador. E é isso, aí depois o game veio, mas a gente vai falando sobre o game aqui no decorrer da história. Esse ponto que eu queria entrar, acho que tá muito bem localizado é a sua história até então, né? E aí, como é que Aham. aparece essa primeira oportunidade de dublar um jogo, né? Que acho que a sua carreira de dublador vinha passando por filmes, séries, coisas publicitárias e aí aparece um game. Como que apareceu isso e como você se preparou para essa primeira oportunidade? Você pode, se você puder falar até qual foi o primeiro jogo?
Posso falar. Que eu me lembre, né? Porque assim, é muito louco, porque o game, ele já é dublado há algum tempo, assim, não é uma, digamos, os games, né? Os jogos, eles já são há algum tempo dublados. Porém, com localizados, né? Que é o termo correto, que você até já falou aí. Localização de games é o termo correto. Porém, eles são localizados antigamente muito menos, né? Sei lá, 7, 8 anos atrás, era um game ou outro que era localizado, muito pouco mesmo. Então, ele não tinha nenhuma representatividade no nosso mercado, né, de quem trabalha com a voz. Não tinha, ele era. ah, Ninguém falava, você faz game. Ninguém falava isso, não. Não tinha diretor de game, sabe? Uhum. Tipo, tinha o cara que foi lá e dirigiu aquele game. Só isso. E eu me recordo que pelo menos uns 5, 6 anos, acho que foi. Não, foi 2013 ou 14. Então foi 6 ou 7 anos, tá? Que eu fiz o Rainbow Six, o Siege. Rainbow Six Siege, que hoje é o novo CS, no sentido de ter muitos natos, né? Não sei o que e tal. Sim. E eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer um game que depois ia virar uma coisa legal, assim, uma coisa que ia ser. E foi a minha primeira experiência. Talvez até tive outra, mas eu não lembro, porque esse foi grande pra mim, sabe? Esse ele foi realmente marcante. E eu acho que eu tinha feito outro, sim, mas era alguma pontinha, algum. Que a gente dubla arquivos, né? A gente dubla waveforms. Então, eu faço o Jagger, que é o cara que arma as bombas, né? O especialista em bombas do jogo. E depois, hoje eu sei que ele tem vários players que jogam com ele, que gostam dele e descobrem que o mesmo na net que eles acompanham no Loop Infinito é o cara que faz a voz do Jagger, nem sabe? E Uhum. eu faço a voz dele e muita gente me manda, olha, caramba, joguei com você hoje e tal, então é muito legal. Eu faço o Jagger, esse foi o primeiro de muitos que, né, depois eu fiz vários, inclusive, coincidência ou não, hoje eu dirigi o diretor que me dirigiu nesse game pela primeira vez. Uau. Deu a volta, né? Pois é, hoje fechou o ciclo. Que legal. E que jogos famosos você pode falar que participou da dublagem, seja dirigindo ou atuando? Eu posso falar vários que já foram lançados, só os que não foram lançados que eu não posso. Sim, Esse meu fã tá caindo toda imagina. hora, eu fico mexendo nele aqui. Bom, o Rainbow Six, eu já falei aqui, né? O Siege. Tem os que eu dublei. Eu tenho o, o Mortal Kombat, que é um dos mais recentes, que eu faço a voz do Baraka. O Baraka ainda não tinha voz, nem no 10 ele não tem voz. Eu dirigi o 11, né? O 10 ele foi feito por outro estúdio, por outro diretor, mas as vozes foram mantidas. E eu dirijo o game hoje na Unidub, que é o estúdio do Wendel, e alguns projetos eu também estou fazendo na Lion Bridge, que é um outro estúdio de games também. Certo. E aí eu dirigi o Mortal Kombat 11 na Unidub. Lá eu dirigi, eu fiz o Baraka. Lá também eu dirigi a DLC. O meu primeiro trabalho lá foi a DLC. Aí não foi uma direção só minha, né? Eu compartilhei direção da DLC do Horizon Zero Dawn. Então, o jogo já tinha sido lançado, eu apenas participei da DLC, né, dirigindo. E eu também faço voz no Horizon, né? É, que mais? Eu participei também da. Tem muitos jogos, cara. Nossa, assim, de direção foram inúmeros, né? O Detroit Become Human, eu também participei. A direção, na verdade, o diretor principal é o Glauco Marx. Eu dividi direção com ele. O Detroit, eu também faço o chefe de polícia no Detroit. É, Outro jogo que é muito conhecido é o LoL, né? O League of Legends. Eu faço a voz do Galho no LoL. Ai, que legal. Galho é você. Galho sou eu que faço. Eu faço muitas vozes diferentes, né? Aham. Então acaba que as pessoas não me reconhecem, porque eu acabo sendo chamado para fazer vozes bem diferentes mesmo, assim, entendeu? É, Tem outros que eu dirigi também, que eu dividi direção. O The Division 2 eu dividi direção com o Glauco também. Tem alguns agora que eu não posso falar que são bem importantes, que estão chegando aí agora. Tem um jogo também menor,
que ele foi lançado recentemente também. O jogo em si não é tão grande, mas eu achei bem desafiador, que é o Concrete Genie, que é um jogo que fala sobre bullying. Eu achei bem interessante também. E, cara, é uma lista muito grande. Aqui tá. Vou pegar o meu outro celular ali, tá ali a lista e eu te falo. Esses foram alguns games que eu faço a voz, né? Mas com certeza eu tô esquecendo de alguns bem importantes aqui. E, bom, falando especificamente da rotina de participar de localização de dublagem de jogos, o que ela muda em relação à dublagem de séries, filmes, locuções publicitárias? Tem algum detalhe específico? É o mesmo estilo de trabalho? Eu acho que tem alguns detalhes. Primeiro que tem uma diferença entre o trabalho do dublador, né, do ator e do diretor no universo de localização. Para o ator, não é que é igual, mas é mais parecido, porque ele tem que ouvir e interpretar. Ele não é lip sync, ele não tem que fazer uma sincronia labial. Na verdade, até tem, mas é muito pouco, que a gente chama de cutscene, né, que são as cenas que eles mandam pra gente, as cutscenes ou os cinematics, que é o lip sync, né? Que você vai olhar a cena lá. É que muitos cinematic, alguns cutscenes, a boca ainda não tá orgânica, ainda tá meio. Que é 3D, né? É um layer, Uhum. é um corte, não é o corte final. Então, temos que nem lip sync mas é o cinematic, né? É, eu acho que tem que tem que haver um poder imagético muito grande. Você tem que ter uma imersão muito grande com a história, porque primeiro que você não dubla, você não grava na cronologia da história, igual é um filme, uma série, onde você está vendo o que está acontecendo, depois ele fica nervoso, depois ele tá. Então você vai criando a emoção mediante a cena vai acontecendo, você vai junto com o ator que você está dublando. No caso do game, não. Você precisa, primeiro, eu acho fundamental que o diretor faça um briefing, não grande, mas pelo menos pontual com o ator, né? Pelo menos tem ali uns 3 a 5 minutos para ele explicar qual é o jogo. Muitas vezes a gente não pode falar qual jogo é, nem pro ator, entendeu? Então a gente fala, é um jogo de. Exemplo, outro. Pô, eu tô com a camiseta e não falei, cara. O Halo Wars 2 tá aqui, ó. Halo Wars, vou tirar aqui o mic, ó. Halo Wars 2 eu faço o Aatrox, Ah, no, que que legal. é o vilão, é o que tá na capa, né? É o Aatrox, ou Atriox, né? É, Então, por exemplo, vamos supor que eu vá dirigir o Halo. Aí eu chego lá e você é o ator que vai gravar. E eu falo, olha, então, é um jogo de guerra, mas é um futuro distópico, onde eles têm armas assim, assim. Então, ou seja, eu tenho que, ao mesmo tempo, explicar, mas não posso falar qual que é. Mas a pessoa, ela entende, ó, você vai Uhum. fazer um fuzileiro naval, o seu cargo é de comando, você que é responsável pelas armas, então, sabe, você que vai ficar falando, olha, pega essa granada de supressão, então você precisa ter, entendeu como é que é? Aí Eu eu fico imaginando o bolão entre os dubladores, né? Ó, eu vou postar 50 que esse aqui é a sequência do Halo Wars, hein? É, mas isso aí acontece muito com quem gosta de game, né? Porque Sim. a maioria dos dubladores não joga muito, assim, então. Uhum. Eles acabam não ligando muito, eles vão lá e gravam, tal. Mas os que gostam ficam me mandando mensagem, né? Fala aí, cara, é o tal, não é? Aí eu falo, não posso falar, cara. E às vezes, até pra mim mesmo, até quando eu começo a dirigir, eu já sei qual que é. Mas às vezes no começo, quando eles me começam a mandar os primeiros arquivos, eu não sei. Entendeu? Entendi. Aí quando começa a dirigir eu já sei. Então aí é isso, a diferença é que tem que ter esse poder imagético. E o diretor, aí é uma coisa fundamental, cara, que eu falo, isso infelizmente ainda não é prática. O diretor tem que saber de game, cara. Ele tem que conhecer o universo de game. Porque não é só saber de interpretação. Tem exímios, excelentes diretores de dublagem que não podem ser diretor de game, infelizmente. Por quê? Porque na hora que ele se deparar com uma cena aonde é um NPC, ou aonde ele precisa saber que aquele ali é um NPC. Ele precisa saber que esse jogo é de mapa aberto. Que esse jogo, ele é um MOBA. Sei lá, que esse jogo, ele tem essa tal pegada. E porque ele tem essa tal pegada, vamos supor, agora eu estou fazendo um NPC que dá instrução pro player.
Então eu preciso ter o tom certo para dar a instrução pro player. Então, porque aquele jogo onde o player tá jogando, ele chega num lugar, ele não sabe abrir o portão lá, que tem que digitar um código. E aí tem um NPC que tá do lado ali. Então, eu tenho que chegar para ele e falar, eu tenho que chegar para ele, ele vai ter uma interação, ele vai falar, olha, para abrir aquele portão ali, você tem que digitar 2, 3, 4, 5. Tá? Então, por exemplo, se o diretor não sabe, ele acaba deixando o ator gravar de um jeito que não é uma instrução, que parece às vezes uma ordem, entendeu? E não é uma ordem, é uma instrução. E aí ele vai muito no tônus do inglês, que o inglês às vezes, hey, come on! Aí ele tem uma outra pegada. Então não é só traduzir, não é só copiar. Você tem que entender a intenção e trazer para a cultura nacional, entende? O japonês, por exemplo, ele fala, ele tem um tom que é um tom que parece que tá dando bronca, mas nem sempre é uma bronca, entendeu? E isso te leva também a jogar muitos desses jogos, não os que você está dublando, lógico, mas os gêneros desses jogos para poder situar melhor o teu elenco. Você falou de MOBA, falou de, de jogos de tiro, enfim. Isso te leva a jogar muito para poder entender a dinâmica disso? Ou você acaba assistindo gameplays, por exemplo, para poder orientar melhor o elenco? Eu queria Olha, entender essa parte da dinâmica, porque como me parece que vocês não têm muito material de referência quando o jogo chega, né? Apenas algumas coisas muito prévias. Realmente tem essa parte magética que você falou, só que é o trabalho que, se não for bem orientado, pode cair numa dublagem que não vai ficar tão boa, né? exato, eu fico às vezes meio entristecido quando eu vejo alguns trabalhos feitos por bons profissionais, gente boa de trabalho mesmo, gente que sabe fazer, não é gente curiosa no assunto, mas que justamente por falta dessa vivência, por falta desse cuidado, por falta desse, desse trato antes da gravação, acaba cometendo erro, né? Cometendo erros que poderiam ter sido evitados, entende? Então, respondendo a sua pergunta, existe um mundo ideal. Esse mundo ideal eu não vivo ele ainda, certo? Que é eu poder ter um tempo bom para jogar, coisa que atualmente eu não tenho tempo. Sou um cara realmente bem ocupado, entendeu? Uhum. E eu vou confessar, não vou ser hipócrita. O tempo que eu tenho para jogar, eu acabo jogando jogos da minha preferência. FPS, mapa aberto. Não sou do MOBA, não sou muito. Mas eu sou obrigado a conhecer. E tenho muitos amigos que jogam. Então, ou eu vejo gameplay, ou eu converso com eles, ou eu troco ideia, eu me interesso pelo universo, entendeu como é que é? Então, por exemplo, tá lá, o meu sócio gosta de Heroes of the Storm, por exemplo. Aí eu troco ideia com ele sobre isso, entendeu como é que é? Eu vejo ele jogando. E aí eu sei que tem a briguinha, quem gosta de LoL, não gosta de tal, e aí fica aquela briguinha. E aí eu converso com o pessoal que joga LoL, pergunto o que eles acham do Galho, qual é o problema dele. Então, ou seja, eu acabo me inteirando do assunto de forma como se fosse uma pesquisa mesmo, entendeu? Mas eu não vou mentir para você que eu jogo. Alguns jogos sim, outros não, entendeu? Mas, se eu percebo que eu vou pegar um jogo de tal tipo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um jogo antigo aí, ó. Que até teve um remaster aí que eu até participei. O Age of Empires, que é um clássico, Legal. né? Aí teve um remaster dele aí, eu acho que o do 2, não sei. Sim. Eu participei, eu fiz lá umas vozes, mas como, né, como dublador, não como diretor. É, fiz pouca coisa, pouca coisa. Mas aí, por exemplo, se eu sou o diretor, eu vou pesquisar, né? Tô dando exemplo desse jogo, não tô falando. Sim. É um exemplo aleatório, entendeu? Uhum. É, eu vou pesquisar, pô, Age of Empires, vou pesquisar. Vamos supor que os caras vão lançar um novo SimCity. Ou vai pela primeira vez dublar o The Sims, por exemplo. Localizar. Eu adoro The Sims, entendeu? Então, por exemplo, eu ia ficar muito feliz de eu poder participar disso. Porque eu tenho conhecimento do The Sims, entendeu? Mas se eu não tivesse, eu ia estudar o jogo. Eu já saberia que jogo é, né? Pela minha vivência de games, mas eu ia falar, não, peraí, deixa eu estudar mais sobre detalhes desse jogo, entendeu? É Legal. isso. E dos trabalhos que você fez até hoje com games, tem algum que é o seu preferido, o seu xodó, que assim, você leva assim, putz, esse trabalho realmente foi marcante pra mim? Eu acho que é sempre o último. Eu tô Ah, com o Mortal Kombat como. É que o Mortal Kombat,
ele tem várias coisas que me dão essa sensação. Isso não quer dizer que eu não gosto dos outros. Eu gosto muito de ter feito Galho, eu recebo um grande carinho pelo Galho. O próprio Jagger, eu não tinha ideia da importância que ele tinha pro o mundo da, tipo assim, o pessoal, né, que joga e tal. A comunidade. Agora, para a comunidade gamer de Rainbow Six Siege, mas sem dúvida, para mim, o Mortal Kombat foi importante. Primeiro, é uma franquia que eu conheço há muitos anos. É uma franquia de 92. Então, ou seja, eu tenho aí pelo menos. Eu já tinha 12 anos, então eu já conhecia, eu já estava jogando esse jogo, né? Não vou te falar que eu joguei todos os Mortal Kombat, mas eu já conhecia, Você é de né? 80, né? Então, Eu também. A gente tá sou de empatado aí. 80. Sou de 1980, é. E eu gostava, pô, muito mesmo de Mortal Kombat, assim como também gostava de Street Fighter, né? Dois jogos que eu gostava bastante. E aí, cara, quando eu recebi a informação que eu ia ser o diretor principal, acabou que eu fui. Eu acho que teve, sim, uma ou outra escala, mas pouca coisa que foram outros diretores, porque o meu horário não batia. Mas 98% fui eu que dirigi, entendeu? É, o Mortal Kombat 11, eu fiquei muito satisfeito com o convite, primeiramente, lá da Unidub, para eu ser o líder desse projeto. E aí a gente já, eu recebi, né, os nomes que já. Na verdade, a gente não escalou ninguém, já veio os nomes que era do 10, né? Os nomes que já tinham feito 10 na Maximal, que é outro estúdio. Os nomes foram mantidos. Tiveram alguns nomes novos, mas acabou que não fui eu que escalei, que foi o próprio Wendel que escalou a, a equipe lá da Unidub, né? E aí, cara, só que aí veio ah, o nome do mesmo dublador para dois personagens. O Roberto Garcia veio com o nome pro Jax Briggs, que é o que ele faz mesmo, e, e pro Baraka. E aí eu achei estranho, eu até fui falar com ele, falei, escuta, você faz o Baraka? Ele falou, não, no dia da escala dele. Ele falou, não faço o Baraka, eu faço o Jax. Eu falei, mas o teu nome tá pro Baraka, que ele falou, ele falou, no 10 tinha uns grunhidos dele lá, eu fiz, mas fiz 3, 4 grunhidos lá, que a gente, e aí ele fez, entendeu? Como que E você é aí conhecido no veio o nome Mortal dele. Kombat? Você faz o grunhido do Baraka. É, aí ele fez, mas porque às vezes acontece, você faz um personagem principal lá, e às vezes faz um negócio. Em game isso é muito comum acontecer. Uhum. Cobra aqui e tal. E aí E aí eu falei pra ele, ó, você vai ter que escolher. Ele falou, não vou escolher, o meu já é o meu, é o Jax. Aí não tinha, já tava tudo escalado, os horários marcados. Aí o que eu fiz? Eu falei, ó, a voz do Baraka é uma voz meio rouca, né? Aí eu coloquei as pessoas de São Paulo que tem uma voz que faria aquilo, né? Eu pus pra teste, entende? E eu sou uma delas. Não é porque eu me escalei, porque eu achava que eu. Não. É que, como eu tenho uma voz rouca, naturalmente rouca, seria. Aí eu coloquei o Marcelo Pissardini, o Fábio de Castro, que tem vozes assim, mas aqui tem essa coisa meio errada. E, e aí acabou que era eu que podia no horário, porque eu já ia estar lá porque eu era o diretor. Então, eu já estava escalado para aquele horário, entendeu? Mas na verdade, eu mandei e eles já aprovaram. Eu não sei se eles mandaram, tipo, vê primeiro se o Nanete vai, porque eu sei que eu só recebi a resposta, vai ser você mesmo, entendeu? Eu fiquei satisfeito, mas, cara, foi muito difícil fazer. Porque a voz dele é muito. Eu quase não uso a minha voz. É toda aqui, ó. Sabe? Que ele fala, tipo, ele fala, por exemplo, Tarkatano, idiota! Eu vou comer seus ossos! Ele fala, Sensacional. aqui, ó, o tempo todo falando assim, ó, Tarkatano, idiota! Nossa. É Haja difícil fazer. garganta. Porque tem hora que ele, você não vai! Que ele fala, ele não usa a voz, ele usa uma vibração da prega vocal. Entendeu? Sensacional. E sabe faz ao vivo. É, Eita! e sobre esse trabalho de direção de elenco, você já falou de orientar, você já falou de pesquisar o mercado, e o processo de seleção às vezes não está na sua mão, mas quando ele tá,
É, Às vezes não dá. uma curiosidade que eu tenho é como é que é esse processo de seleção, né? Tem que ter um conhecimento muito grande das vozes que existem no mercado, às vezes das vozes que estão à sua disposição naquele momento. É, há uma disputa, eu quero muito fazer um game, eu quero me chama na net. Então, como é que é essa seleção para você como diretor? Não, até tem, quando acaba chegando no conhecimento das pessoas. É que quando chega a gente já tá tudo escalado, né? Uhum. A gente escala antes de tudo, né? Mas tem. Por exemplo, tô fazendo Mortal Kombat. Eu tô dando o exemplo dele aqui. Mas como ele foi entrando novos personagens, então ele é um bom exemplo, porque acaba que. Ah, eu queria muito fazer Mortal Kombat, mas quando a pessoa fala, já. Exemplo. O último que saiu agora, dia 26 de maio, o Aftermath, que é a A última DLC? expansão, a DLC, é, eu gravei acho que em outubro. Então, tipo assim, é, quando saiu o rumor que ia ter o Robocop, se alguém falasse pra mim, eu quero fazer, já tava feito já. Entendeu? Game Entendi. a gente faz muito antes. Eu acho que, tirando voz original, que você faz, depois eles desenham em cima, acho que game é o que faz mais antes, assim. Tipo, exemplo, o Mortal Kombat eu fiz quase um ano antes. Tem um game que eu tô fazendo desde fevereiro do ano passado. Ele não tem nem data de lançamento ainda. Entendeu? Então, às vezes, eu faço um game 2 anos antes. Entendi. Entendeu? Ou o game é tão grande, o caso do The Division 2, que eu falei que é do Glauco Marx, que eu acabei dividindo com ele direção, e outros diretores também, não só eu. Você não pode repetir o dublador, a dubladora. Então, cara, ele já chegou num ponto que ele não tem mais quem pôr. Tipo, ó, já coloquei. Eu acho que ele me falou que já passou de 800 atores. Né? Então, tipo, ele precisa mandar uma mensagem lá pra Ubisoft, no caso, falar: olha, eu preciso repetir alguém. Não tem mais dublador no mercado. Entendeu? Caramba. É complicado, é. Então, é porque esses jogos cada dia mais estão mais recheados, né? Imagina se um GTA fosse dublado, fosse localizado, entende? É muita interação, um Red Dead, um Red Dead Redemption, muita interação, mapas abertos muito grandes, com muita gente, com muita conversa o tempo todo, entende? É complicado. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que é da Bia Black também, e era minha também, juntar as duas vontades numa só. É, acho que não temos como não passar por essa pergunta, né? A gente está no período de Aham. quarentena, distanciamento social, e como vocês dublam em estúdio, né? Como que está sendo esse período de trabalho para você especificamente, para quem trabalha com você, em relação à demanda, à forma de trabalhar, com dublagem e tudo mais? É, afetou, não afetou? Como que vocês estão fazendo nesse período? Afetou muito, né? Porque quando a gente foi pego. Porque assim, a gente foi pego de surpresa. Tudo bem, todo mundo já sabia que estava rolando coronavírus no mundo aí e tal, todo mundo já sabia, né? Isso não é de repente. Mas que ia parar tudo no Brasil foi meio que pego de surpresa, assim, não, vai parar mesmo. E a gente tava tocando a vida normal, né, meu? E assim, a gente grava dentro de estúdios, e querendo ou não, é um lugar que onde o ar não circula, nem pode, né? Você fica hermeticamente fechado dentro de uma superfície que tem que ter um isolamento acústico, um tratamento acústico e térmico. Então, não corre o ar. Então, se alguém espirra ou se alguém está falando e perdigotos no ar, vai ficar ali dentro. Então, e a gente acaba gravando muita gente junta, faz os vozerios, né? Todo mundo coladinho ali e tal. Então, é o tipo da coisa que não tem muito o que fazer, né? Era assim, e aí a gente teve que parar, as gravações foram suspensas, ficamos aproximadamente um mês sem gravar, o que foi tenebroso, assim, para todo mundo do mercado. Eu mesmo fiquei sem receber, todo mundo que a gente. Imagina você zerando o seu ganho. Você passou, Uhum. amanhã você vai ganhar zero. Entendeu? Não é ganhar metade ou menos descontado do salário, não, é zero. Entendeu? Então, e as contas não param de vir, né? Sim. Então, isso impactou fortemente na vida de todos os colegas. E aí, aos poucos, foram rolando reuniões, assembleias, né, dos mercados, tanto Rio quanto São Paulo, que são os maiores mercados de dublagem do Brasil, né? E aí a gente foi conversando para achar uma saída
para viabilizar a dublagem remota, né? E aí eu saio na vantagem, porque por eu ter uma produtora, eu tenho um estúdio, vocês estão vendo, estou aqui no estúdio, ó. Isso aqui é lã de rocha, ó, é um estúdio, é tecido ortofônico. Isso aqui não é um mic de dublagem, é um mic de podcast, que também serve para transmissão, mas eu tenho um estúdio, então eu vou inverter a câmera aqui, vocês vão ver. Aqui, ó, quer ver, ó? Olha lá, ó. Ah, lá no fundo, não sei se eu consigo dar o zoom aqui, ó. Uhum. Lá tem a TV, né? Tá meio embaçado porque lá tem a TV que eu tô vendo vocês. Isso aqui, ó, é igual um estúdio normal. É um Neumann, é o TLM 103, né? É um Neumann, é um microfone. E aqui eu tô aqui dentro, isso aqui é o meu estúdio, tá vendo, ó? Então, gente, deixa eu voltar aqui a câmera. Eu estava, vou voltar aqui, peraí. Eu estava na vantagem. Eu tinha uma grande vantagem de ter uma estrutura. Então, falou que podia gravar, no dia seguinte eu estava gravando. Eu não tinha que comprar microfone, eu não tinha que fazer nada. Eu Uhum. estava tudo pronto aqui. Tudo tá aqui, já que vocês estão vendo, já É, tá que pronto, bom. entendeu? Só que 99% dos dubladores não. Tiveram que investir, alguns não tinham um dia, até porque estavam um mês sem trabalhar, não tinha. E não adianta falar, mas não guarda dinheiro, gente. Você sabe que cada um tem uma vida e não é assim que funciona, né? Então, tem gente que ganha bem, tem gente que não. E todo mundo precisa trabalhar. Quem ganha bem e quem não ganha bem, entendeu? Então, realmente impactou radicalmente na vida de nós, dubladores profissionais. Alguns resolveram rápido, outros já estavam prontos, como eu. Outros não resolveram até hoje, certo? Porque tem gente que mora do lado da estação de trem. Ele pode ter o melhor equipamento do mundo, ele não pode fazer nada, entendeu? Porque não pode ter ruído. Então, realmente é um desafio muito grande para nós, dubladores, para nós, profissionais, mas estamos nos virando. Eu já tenho feito bastante trabalhos remotos. Como eu disse aqui, eu tenho vantagem de ter uma boa internet, uma boa estrutura. Então eu acabo trabalhando bastante. Mas eu sei que muita gente ainda não está trabalhando nem 10%. 10% mesmo. Enfim, está impactando e sem falar que é uma mega desafio para os mixadores, né? Porque chega um áudio da casa de cada um com um microfone diferente, isso daí para deixar todo mundo nivelado, fazer um normalize, isso aí é um terror. Isso é Uhum. terror, entendeu? Enfim, Nossa, aí, imagino. não Bom, é fácil espero, não. espero que o mercado se arrume e a gente passe para essa situação logo para que o mercado se normalize, né? E que os profissionais que trabalham nessa área consigam trabalhar do jeito que trabalhavam, né? Pelo menos é o que eu desejo e espero, né? Que isso passe logo. Eu espero mais vir também para até como uma forma de ajudar os amigos, porque eu tenho muitos amigos que não estão trabalhando porque não podem. E já estão passando já uma situação mais complicada. Então, eu fico muito mal quando eu recebo uma escala que eu olho e penso, essa escala não era nem para ser minha. Eu olho a cara da pessoa que eu tô dublando lá, eu penso, era para ser de fulano. Certamente ele que seria Uhum. escalado, mas ele não pode gravar e eu que tô gravando, sabe? É. E eu me sinto um pouco mal, assim. E não adianta eu pegar, beleza, eu vou dar uma hora para ele. Não é isso que vai resolver. Que Uhum. a uma hora que eu dou para ele, não, se eu fizer isso, eu não vou pagar as contas dele. Ele precisa ter estrutura para poder dublar, entendeu? É difícil. É. Bom, vamos imaginar um cenário, ou tentar voltar alguns meses atrás, quando não tínhamos essa pandemia cercando nossas vidas. Eu queria entender se, por exemplo, alguém que está ouvindo esse programa hoje e ficar interessado de alguma forma em entrar nesse cenário de mercado de Aham. dublagem, ou mesmo trabalhar no mercado de dublagem para jogos específicos, né? Pelo que você me falou, parece que é um mercado muito restrito e muito pequeno, né? Com poucos profissionais, poucas pessoas. Ah, Existe algum caminho para quem está começando? Você falou que fez cursos para poder entrar nessa área. Qual o caminho, além da questão de ser ator? Claro que tem a questão da obrigatoriedade de ser ator para fazer dublagem, certo? Exatamente. Ó. Bom, vamos começar por aí. Primeiramente, eu falei no começo aqui do vídeo, falo de novo, não existe dublador, existe ator em dublagem. Eu sei, eu também falo, Certo. sou dublador, a gente fala, eu não tô corrigindo ninguém. A questão é, só para ficar claro, a dublagem é uma especialização do ator, tá? Assim como eu sou um ator, que sou um apresentador do canal, eu posso ser um ator que faço cinema,
posso ser um ator de teatro, posso ser um ator de novela, posso ser, enfim, e um ator em dublagem. É um tipo de especialização de ator. É assim como um cirurgião, não existe curso de cirurgia apenas. Ele é médico cirurgião, entendeu? Ele tem que ter feito medicina, tem que conhecer da anatomia do corpo humano, porque no curso de cirurgia, na especialização, ele vai aprender a forma correta de fazer uma incisão, a forma de fazer uma costura, fazer depois né, costurar quando tiver que cortar. Se ele cortar em tal lugar, como é que ele conserta aquele problema. Agora, o local que vai cortar, o impacto que isso vai gerar no corpo, ele aprendeu quando ele fez medicina. Então é a mesma coisa do ator em dublagem. No curso de dublagem, que eu aconselho fortemente fazer, você vai aprender a técnica de sincronia labial, você vai aprender como fazer os truques ali. Não, peraí, aqui tem uma pausa, joga esse texto para cá, inverte para lá, faz a boca assim, assado, respira assim, faz assado, a técnica do vozerio, como é que é o vozerio, como é que é a projeção de voz. Isso tudo você vai aprender no curso de dublagem. Ninguém vai te ensinar a interpretar no curso de dublagem. Isso você já tem que saber, porque você é ator, que é fundamental. Eu prefiro 1000 vezes uma interpretação não sincada, não sincronizada, do que uma coisa lida sincronizada, entendeu? Então, é importante que você seja ator, tenha a formação de ator, DRT, que é o registro de ator, e aí você procura um curso de dublagem, né? Faz o curso de dublagem, de preferência um curso que te dá opções de vários professores, para você conhecer várias opiniões e também para eles te conhecerem. Pensa que você está entrando no mercado de ações e você virou uma ação. Você virou uma commodity. O que é uma commodity? É o preço do café, é o preço do arroba do boi gordo, é o preço do dólar, é o preço do dólar não é, mas enfim, commodity é quando você tem um bem que tem essa variação de preço. Então, e ele pode ser desejado, pode ter procura por ele, ou pode não ter. Quando eu disse isso, não é porque você vai ter variação de preço no teu trabalho, não é isso. Mas você pode ser desejado como uma commodity ou não. Entendeu como é que é? E como é que você vai ser isso? Quando você estiver no mercado, depois que você já fez teatro, tem o DRT, fez o curso de dublagem, entrou no mercado, você tem que se apresentar como um ativo interessante. Você tem que ser uma boa ação. Uma boa ação no sentido de eu vou comprar essa ação, ela vai ser boa para o meu portfólio, ou seja, eu vou escalar o Nanete, ele vai ser um cara interessante para a minha obra, para o trabalho que eu vou entregar aqui como diretor, eu vou escalar ele. Ele é um cara bacana, entendeu? A voz dele serve, ele dá conta do recado. Ou, pô, a voz do Nanete serve, mas ele não tá pronto ainda para fazer um protagonista. Ele vai apanhar muito. Acho que é muito difícil para ele, entendeu? Mas eu já vou dar uma oportunidade aqui com um elenco de apoio aqui. Vai que ele vai crescendo, daqui uns dias ele já tá melhor aí. Então é assim, você, quando você acabou de fazer o curso, você tem que se vender, como qualquer mercado. Eu não gosto muito de falar que é panelinha, porque tudo é panelinha. Não é dublagem que é panelinha. É que a dublagem, como tem menos profissionais, acaba parecendo que é uma panelinha impenetrável. Tudo é panelinha. No mundo dos médicos tem panelinha. No mundo dos advogados tem panelinha. Então, mas é óbvio, são muitas inúmeras panelinhas. Entendeu como é que é? Mas pra você entrar lá não, eu quero fazer parte do conselho. É panelinha. Entendeu como é que é? Então, não adianta você falar que não é. Sacou? A não ser que você faça um concurso para tal coisa. Mas mesmo dentro de quem é concursado, tem as panelinhas também. Então, eu sou o maior exemplo de que é possível. Eu sou de Machado, Minas Gerais, sou de Minas, não tenho parente nenhum dublador, não conhecia ninguém do ramo, nada. Eu estava com 30 anos de idade, e em 2010, já estava, vou pôr aspas aqui, velho, não tinha DRT, eu tinha feito teatro de 94 a 2001, fiz durante 7 anos, entendeu? Não fiz, entrei na faculdade, fiz direito. Na faculdade eu dei aula de teatro para um monte de colega que ia ser advogado, porque eles queriam saber interpretar, né?
Mas eu não tinha DRT, porque eu sempre fiz teatro amador, certo? Eu fiquei depois, como eu descrevi aqui, 5 anos fazendo rádio. Depois eu fiquei 5 anos tendo uma lan house, sendo empresário em cinema, em 2008. E em 2010, ainda sócio do cinema, e já tinha fechado a lan house, que eu resolvi ser dublador. O que eu fiz? Eu pus no Google, descobri o curso, e todo sábado, durante 10 semanas, 2 meses e meio, eu pegava um busão, 4 horas de estrada, 1 hora de transporte público em São Paulo, fazia o curso das 2 da tarde às 6 da tarde, pegava e voltava. Todo sábado eu fazia isso, e voltava, certo? Eu fiz isso, começava a ter uma escala por semana, vinha de ônibus, eu tinha um carro lá, eu às vezes vinha de carro. A hora de dublagem na época era R$ 80, eu gastava 120 de combustível. Tinha dia que eu tinha escala 9 horas da manhã, eu acordava às 3 da manhã, saía de lá às 4, chegava na entrada de São Paulo, ali na Dutra, com a Fernão Dias às 8, ficava na porta do estúdio, na Lapa, às 8h45, 9 horas, das 9 às 10 eu dublava, 10 eu entrava no meu carro, chegava na casa da minha mãe às 2 da tarde para eu almoçar com ela e nem gastar o dinheiro do almoço aqui, né? E eu gastava R$ 40 para eu dublar, porque 80 era o que eu ia ganhar dali um mês, mas eu tinha que pôr 120 de gasolina. Então, tudo bem, era uma vez por semana, era um investimento que eu estava fazendo. Eu já tinha uma empresa, eu não estava nadando no dinheiro, mas eu tinha uma vida já, entendeu? Mas eu estava fazendo desafio, entendeu? Não era fácil para mim, não. Eu tinha que cuidar das coisas. Então, sempre foi muito difícil, nesse sentido. Às vezes eu escuto pessoas falando, porque eu moro longe, eu moro na Zona Leste, tenho que ir na Lapa dublar. Eu falei, meu amigo, quando eu comecei a dublar, eu morava a 300 quilômetros. E eu vinha. Então, não vem falar isso pra mim, não. Entendeu? Quem quer, vai atrás, é difícil, tem que trabalhar, eu sei, tem que ter um emprego, não é fácil. Não é fácil, eu sei que é difícil. Mas é só correr atrás. E aí você tem que faz um negócio aqui, se promove, puxa um assunto, você tem que se vender. Eu acho que você tem que ser bom, claro, você tem que dar conta do recado. Se você se vender e não dar conta do recado, ninguém te chama. Porque ninguém quer se comprometer, certo? Agora, Certo. você também tem que estar na cabeça do diretor. Você pode ser o AIS da dublagem. Se o diretor não tiver, a hora que estiver na casa dele, sentado à noite, escalando, vendo o filme lá escalando, você tem que estar na. Ó, deixa eu ver esse gordinho aqui, rapaz, esse gordo engraçado. Vou colocar o na net. Se eu não tiver na cabeça dele, eu não vou entrar no elenco. É isso. Tá certo. Bom, e pra encerrarmos esse papo, eu queria que você se vendesse um pouco, né? Fala um pouco de as pessoas te acham. Onde as pessoas podem achar o Júnior na net. Eu sei que eu acompanho o canal do Loop Infinito tem um tempo e vocês estão fazendo lives quase todo dia aí na semana. Mas tem outros canais que as pessoas podem te achar, não só pra curtir o conteúdo de vocês, mas também pra pra te acionar profissionalmente. Olha, eu converso com todo mundo e respondo a todos no Twitter e no Instagram. Todo mundo mesmo. Tem dia que eu passo muito, muito tempo fazendo isso. Eu sou prova É, disso. é, o Instagram e o Twitter é @juniornanet. Lembrando que na net é Nannetti. Então são dois N's, dois T's e I no final, tá? Nannetti. Júnior na net. Júnior na net. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram. Agora eu também inventei de entrar no TikTok. Vamos ver se vai virar esse negócio. Eu sei que tá bombando aí, mas eu mesmo não tô fazendo muita coisa lá. Mas é isso, eu tô lá, tô à disposição, troco ideia com as pessoas. Quer dizer, não tô lá só pra deixar claro pra ficar conversando, batendo papo. Infelizmente, não dá pra ficar fazendo isso. Mas, se tiver alguma dúvida com relação à tecnologia, que é o que eu mais falo lá, ou até sobre dublagem também, e eu puder ajudar, eu tô lá. É claro que essa coisa, como eu começo, acho mais fácil procurar um vídeo no YouTube, tá cheio de vídeo lá, que explica como é que começa e tal. Claro que eu aqui contando a minha experiência, eu sei que é edificante, é legal, e acaba sendo um exemplo para que as pessoas também entendam que é possível. Eu penso que fácil não é, não desista, mas é possível é. E vocês me acham lá, a gente conversa, tem bastante coisa que eu fiz aí. A gente hoje focou mais em game, mas em dublagem eu sou a voz do Champa do Dragon Ball Super, né? Que é um dos mais famosos que eu faço. Eu sou a voz do holandês voador no Bob Esponja, né? O Flying Dutch.
Faço um monte de coisa, cara. Nossa, eu não lembro de todas. Mas eu tenho uma lista que tem tudo lá, e aí eu sempre leio ela e falo. Filme também fiz alguns, voz de aplicativo. Então eu tenho desde a voz, por exemplo, do Galho, que é uma voz aqui, ó. Ele tem uma voz bem grande, tipo, golpe Sim. de asas. Olá, criatura pequena brilhante. É aqui embaixo a voz dele, né? Eu faço ele aqui, ó. Olha, olá, criatura pequena. E que é uma voz bem grave. Tem a voz, por exemplo, do Atriox ou do Atriox, que é grave, e ela é aqui embaixo, mas ela é grave. Já a do Baraka é aqui, ó, que ela vibra a voz, mas não sai, ela só vibra a prega. Parece um Entendeu? crossover ao vivo. É, tem a voz, por exemplo, do Champa, que é aqui, mas ele fala aqui, ó. Ah, cala a boca, mulher! Eu não quero saber de nada. Tem, por exemplo, a do holandês voador, que é igual a do Champa, só que média, em vez de ser grave, ela é na cabeça aqui, ó. Olá, recruta! Como vai? A do Champa é aqui, ó. A dele é aqui. Então eu tiro a voz da garganta e ponho no nariz, entendeu? Então eu falo aqui, ó. Ah, olá, recruta! Vamos fazer tal coisa. E, bom, e aí eu vou. E desde uma voz que tem que fazer mais jovem, tipo para alguém mais jovem, tem que fazer lá, aí eu tiro totalmente o grave da voz, põe aqui na cabeça para ser uma coisa mais leve aqui e tal. Até, inclusive, eu fiz um. Saiu hoje o vídeo. Hoje, quer dizer, ainda é hoje? Não, já é quase amanhã, já é amanhã. Quase amanhã. Mas ontem, dia 18 de junho, foi aniversário do Wender Bezerra. E saiu um vídeo dele no canal lá, onde vários dubladores dublaram ele. Eu sou o primeiro que aparece lá. E aí eu faço a voz, ele nem reconhece. Ele fala, é o Nanete? Nossa, ele tá com a voz leve, porque como o Wendel tem a voz bem mais leve que a minha, ele tem aqui, oi, eu sou o Goku. Ele fala aqui em cima, né? Aí eu fiz com uma voz mais leve, não imitando ele, mas uma voz leve aqui, ó, na cabeça. Então, eu tiro a voz da garganta e ponho na cabeça, para ficar bem leve. Ou eu chego até a fazer aplicativo infantil, como o Super Hands, que é uma voz bem, olá, Super Hands. Hoje vamos aprender como fazer um aviãozinho com palitinhos de madeira. Que é outra voz. Então a gente vai modulando a voz, né? É isso. Falei um Sensacional. monte aqui. Não, sensacional. Queria de novo agradecer pela tua disponibilidade para participar desse episódio. E Obrigado. desejar aí, boa sorte, bons trabalhos, que o vento não acabe aí, já que a estrutura está pronta, que o mercado continue a favor. E que eu ouça a sua voz mais e mais em vários trabalhos por aí. Obrigadão pela participação aqui nesse Game Talks. Eu também espero que tudo isso que você falou seja concretizado. Obrigado pelo carinho, obrigado quem assistiu, quem vai assistir, tanto está assistindo agora como depois vai ouvir esse podcast também, que também fica em podcast disponível, né? Isso aí. E é isso aí, me procura lá quem tiver interesse sobre o assunto. Obrigado pelo convite e tamo junto aí. Valeu.